Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Olha, o título do vídeo de hoje, ele é instigador e bem interessante. A decadência da apologética anti-adventista. Uma coisa é fato. A apologética brasileira, quando se trata do adventismo, é de péssima qualidade. Não estou dizendo que não devemos ser criticados, que o adventismo ele não pode ser questionado. Não temos o monopólio da verdade. Eu acho que tudo deve ser debatido, discutido, para podermos aprimorar o nosso conhecimento da palavra de Deus. Agora, uma coisa é fato. Muitos desses apologistas que criticam o adventismo demonstram total ignorância em relação a alguns assuntos e despreparo para tratar do mesmo. Irei mostrar aqui nesse vídeo alguns desses apologistas que acham que conhecem aquilo que cremos, mas na verdade de adventismo não sabem nada. Não quero dizer com isso que não exista apologistas sérios no Brasil que divergem da visão adventista do sétimo dia. Não é isso. Existem muitos apologistas que, apesar de não crerem como nós, fazem uma apologética séria, com maturidade e com responsabilidade, mas a maioria, infelizmente, não segue esse perfil. O que vimos é muito barulho na internet, muitos vídeos e artigos sendo feitos, nos chamando de sectários, de hereges, que seguimos aquilo que Ellen White disse, mas quando são confrontados em um debate ou com argumentos sólidos, simplesmente demonstram total despreparo e também desequilíbrio teológico. Por exemplo, temos o pastor Jamierso Oliveira, que nos considera como sectários. Diz que somos uma seita, que não seguimos os ensinamentos do cristianismo ortodoxo. Né? Vimos muito desses apologistas dizer que vivemos como legalistas, que levamos a lei ao pé da letra, que não devemos observar a lei dos 10 mandamentos como nós observamos hoje. Só que quando são confrontados, infelizmente, mostram que não têm argumentos para poder se contrapor àquilo que cremos. Dias atrás, o Jamierso Oliveira teve a oportunidade de participar de um debate teológico no programa Vejam Só, do canal da HIT TV. E lá ele debateu com o pastor Sérgio Monteiro. Ficou nítido e claro a todos que o Jamierso Oliveira não tinha argumentos para poder refutar tudo aquilo que o pastor Monteiro expôs nesse debate. Ponto. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Porque assim, o senhor tem citado a questão o fim da lei é Cristo, e etc. Eu acho interessante, nós precisamos observar os tempos verbais, muitas vezes, também, no que acontece aqui. Né? Totelos tu nomon, estim, verbo no presente. Ou seja, não era, ao fim da lei não foi Cristo. O fim da lei não era, ao fim da lei não foi Cristo. O fim da lei, ou seja, não era, ao fim da lei não foi Cristo. Ou seja, a lei continua cumprindo o seu objetivo de apontar para Cristo. Telos não tem o significado necessariamente de fim no sentido de terminar, mas no sentido de objetivo, de finalidade também. Isso, a gente dá uma olhadinha lá no Theological Dictionary of the New Testament, a gente vai encontrar ali exatamente isso. O foco do Antigo Testamento é a lei. O foco no Novo Testamento é Cristo. Muda totalmente. Muda totalmente. E esse é o ponto, para mim, que Paulo trabalha. E que o foco do Antigo Testamento era a lei. Isso é um problema no que diz respeito à teologia. Né? A teologia, aquela que a gente chama de das Mitte, das Alten Testament, que é o mito, é o centro do Antigo Testamento. A discussão teológica sempre chega. O centro do Antigo Testamento não é a lei. O centro do Antigo Testamento é Deus. É Deus. A lei ela é a normatização do seu relacionamento com Deus. E o centro do Novo Testamento é Jesus Cristo. Ele é o centro. Aquilo que os teólogos discutem, dizem que o centro do Antigo Testamento é Deus, o centro do Novo Testamento é Cristo, e o centro das Escrituras é Deus através de Cristo. Né? Então, sendo no passado, sendo no presente. Então, um problema de teologia, na verdade, aqui com relação a isso. O ponto é que Jesus, em Mateus 22, 37 a 40, ele resume a lei em 2 mandamentos apenas. Toda a lei, não a lei moral, mas porque toda lei é moral. Não há uma lei imoral, uma parte da lei, mesmo a cerimonial civil, ela não é imoral. Ela tenta revelar o caráter de Deus, de santidade de Deus. Os mandamentos de resumo que Jesus fez não são mandamentos que ele havia colocado novos. Um é Deuteronômio 6,4 e o outro é Levítico 19.
amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eram mandamentos existentes dentro do próprio contexto dos mandamentos judaica de Torá. A palavra Torá vem de um verbo hebraico, yará, que quer dizer apontar. Ele aponta, ele nos diz e nos dita um caminho. Nos aponta um caminho, nos mostra um caminho. É um guia e instrução para a vida. Ou seja, sobre todas as coisas. Jesus não está, o primeiro ponto, Jesus não está extinguindo os outros mandamentos pela citação de 2 mandamentos que existiam anteriormente, porque eles já existiam. Se a existência deles significava a inexistência dos outros, a inocuidade dos outros, esses eram inócuos desde a época em que eles mesmos existiam. Porque a lei presta a isso, para nos condenar diante de Deus. Ela não nos ensina. A lei não nos ensina. A lei, ela nos leva, ela nos conduz a Cristo. Quando o Senhor diz, por exemplo, que a lei não nos ensina, na verdade a própria palavra Torá quer dizer que ela nos ensina. Na verdade a própria palavra Torá quer dizer que ela nos ensina. Na verdade a própria palavra Torá quer dizer que ela nos ensina. Na verdade a própria palavra Torá quer dizer que ela nos ensina. Deuteronômio 6, versos 1 em diante, na verdade, Deus diz que você deve ensinar estas palavras, tu as ensinarás, inculcarás aos teus filhos. A gente faz isso todo sábado, na nossa proclamação do Shema, todos os dias. Quando a gente diz Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, nós estamos proclamando que a Torá é o meio pelo qual Deus nos ensinou e continua nos ensinando. Como vocês puderam ver, realmente é muito fácil criticar, falar, mas quando está diante de um bom adventista preparado, demonstra que os seus argumentos são superficiais e não conseguem se contrapor àquilo que nós cremos acerca da lei e dos 10 mandamentos. Continuando ainda com o Jamierson, dias atrás ele teve também um embate com o professor Leandro Quadros, que tem aí um canal no YouTube e apresenta o programa Na Mira da Verdade na TV Novo Tempo, que faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pois bem, nesse embate o Leandro Quadros usou uma nota de rodapé onde faz parte da Bíblia Apologética, do qual o Jamierson fez parte da formação dela, e nessa nota de rodapé, em relação ali à aparição de Moisés no Monte da Transfiguração, diz que Moisés apareceu em corpo glorificado. Ou seja, eles tentam negar, eles negam na verdade a ressurreição de Moisés, mas admite que Moisés apareceu ali no Monte da Transfiguração em corpo glorificado. E o professor Leandro Quadros explorou essa questão. Ele estava alegando, o pastor Jamierson, que Moisés não havia ressuscitado em corpo. E foi muito curioso que neste vídeo, exibido, gravado no programa Vejam Só, de 14 de julho de 2015, o evangelista Alexandre Bernardes simplesmente demonstrou que na própria Bíblia Apologética de Estudos, da qual o pastor Jamierson foi um dos editores, na página 971, ela demonstra, que Moisés, quando estava presente no Monte da Transfiguração, ele estava com o corpo glorificado. E, obviamente, o propósito desta nota de rodapé foi refutar algumas alegações de alguns espíritas, de que Moisés poderia estar em espírito no Monte da Transfiguração. Simplesmente, quando o evangelista André Bernardes citou a própria Bíblia Apologética de Estudos contra o pastor Jamierson, o debate acabou. Por mais que tentasse o pastor Jamierson seguir na argumentação, a argumentação foi embora, porque ele estava combatendo algo que a Bíblia, da qual ele foi um dos editores, dizia algo totalmente diferente. Intencionalmente ou não, a forma como a Bíblia foi editada simplesmente desmonta a crença daqueles que dizem que Moisés não ressuscitou. Só que aí o Jamierson, ele disse que não, ali gravou um vídeo dizendo que não, ali foi um equívoco, que o termo mais correto não seria corpo glorificado, mas corpo espiritual, e que em breve ia fazer um vídeo explicando melhor essa questão, só que até agora o Jamierson não gravou vídeo nenhum e não explicou que corpo espiritual é esse. O professor Leandro Quadros até indagou e disse, espera aí, mas que tipo de corpo é esse? Seria uma espécie de corpo intermediário? Mas até agora não tivemos nenhuma resposta da parte do Jamierson. O Leandro Quadros até fez um vídeo com um título bem interessante, O remendo ficou pior que o raso. Ou seja, o Jamierson tentou explicar o equívoco da nota de rodapé, só que ele se complicou ainda mais. Ou seja, uma coisa que o Jamierson tem que entender é o seguinte, independente dele utilizar o termo corpo glorificado ou corpo espiritual, ele vai estar admitindo algo. Moisés apareceu ali em corpo e não em espírito.
Percebeu a sinuca de bico em que o Jamierson se encontra? É por isso que eu digo, quando esses críticos do Adventismo eles são confrontados, eles mostram total despreparo acerca do tema que eles estão abordando. Então assim, se Moisés apareceu em corpo glorificado ou corpo espiritual, então está dispensada essa ideia que Moisés apareceu ali como espírito incorpóreo, etéreo, tá bom? E outro ponto interessante, que o Jamierson tem que entender. Corpo glorificado ou corpo espiritual são a mesma coisa. São termos correlatos, intercambiáveis, que falam da mesma questão, do mesmo assunto. Você vai ali para 1 Coríntios capítulo 15, quando fala da ressurreição dos justos, diz que esses justos irão ressuscitar com corpos espirituais. Mas quando você vai para Filipenses capítulo 3, verso 21, diz o seguinte, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Ou seja, Paulo está dizendo que nós iremos ressuscitar com um corpo igual ao de Cristo, um corpo de glória, um corpo glorificado. Ou seja, 1 Coríntios usa o termo corpo espiritual e Paulo em Filipenses diz corpo de glória, corpo glorificado, igual ao de Jesus. Então, independente do termo que use, vai dar no mesmo, certo? Então veja só, Jesus quando ressuscitou, ele comeu pão, ele comeu peixe com os seus discípulos, ele repartiu o pão com aqueles que estavam andando com ele no caminho de Emaús. Então Jesus tinha um corpo físico, um corpo material. E Paulo diz que iremos ressuscitar com um corpo igual ao dele. Então, independente do termo que o Jamierson use, primeiro, ele vai estar admitindo que Moisés estava ali em corpo, então dispensa a questão de estar ali em espírito. E segundo, corpo espiritual ou corpo de glória é um corpo físico, é um corpo material e nada etéreo como ensina os imortalistas. Continuando ainda com o Jamierson, para podermos passar para um outro apologista, veja só, recentemente ele concedeu uma entrevista para o presidente do CACP acerca de Flávio José, os fariseus e a imortalidade da alma. O que aconteceu? Gravaram em 3 partes, né, essa entrevista e segundo eles mostraram evidências e argumentos inquestionáveis e irrefutáveis. E todos acharam que de fato Jamierson estava certo e que o pastor Sérgio Monteiro estava errado na sua abordagem acerca dos fariseus e de Flávio José e a imortalidade da alma. Só que o que aconteceu? Eu entrevistei logo em seguida o pastor Sérgio Monteiro aqui no meu canal. Fizemos também em 3 partes a nossa entrevista e o pastor Sérgio Monteiro fulminou, aniquilou todos os argumentos utilizados pelo Jamierson. Por quê? Porque ele mostrou uma certa tendenciosidade. Pegou ali algumas citações de Arnaldo Cristianini, Samuel Bacchiocchi, de Ellen White e tentou usar essas pessoas contra o Sérgio Monteiro. Só que aí na nossa entrevista que fiz com o Sérgio Monteiro pôde contextualizar cada citação, mostrar outras citações que corroboram com o pensamento dele e que refuta aquilo que o Jamierson tinha exposto na sua entrevista. E mais uma vez ficou provado que esses apologistas, quando falam do Adventismo, falam daquilo que não sabem. Então, Jamierson Oliveira, ele faz parte dessa apologética que está em decadência em relação ao Adventismo. Eu já ia me esquecendo. Jamierson, quando é que o senhor vai responder a pergunta do Lucas Banzoli? Já faz 5 anos que ele te perguntou algo, o senhor prometeu que ia responder e até agora não respondeu. Veja só, o senhor participou de um debate no programa Vejam Só com um adventista do 7º dia. Após esse debate, o Lucas fez um artigo abordando pontos interessantes que foram debatidos no programa Vejam Só. E no final ele te fez um desafio, ele te fez uma pergunta e o senhor prometeu responder essa pergunta. Até chamou ele de neófito, né? Porque o Lucas Banzoli cria na imortalidade da alma, abandonou essa crença e hoje é um dos grandes campeões que defende o holismo bíblico acerca do ser humano. Veja só, ninguém é obrigado a responder nada, mas no momento em que o senhor se comprometeu em responder, então o senhor está em dívida. Já faz 5 anos, o Lucas disse que não importa se vai demorar 1 ano, 5 anos, 10, 50 anos, mas ele quer uma resposta para a pergunta dele. Por que é que o senhor não responde? Será que é porque não existe nenhuma base bíblica para o senhor poder responder ao Lucas Banzoli? Vamos aguardar então. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo
a pergunta do Lucas Manzoli e vamos aguardar para saber se o Jamierson irá responder ele sim ou não. O interessante é que dias atrás o Jamierson ele fez um comentário em um dos vídeos do Leandro Quadros dizendo que o estudo do Lucas Manzoli é bem fraquinho, é muito fraquinho. Ora, se é fraquinho, por que não responde? Vocês estão percebendo, meus amigos, que é muito fácil você criticar a imortalidade da alma, você criticar o adventismo. O Lucas Manzoli não é adventista, mas crê, ele combate a imortalidade da alma. Uma única pergunta, o Jamierson Oliveira já faz 5 anos e não responde. Vamos continuar aguardando então e vamos ver se prove que de fato o estudo do Lucas Manzoli é bem fraquinho, tá bom? O próximo apologista a fazer parte dessa lista de decadência da apologética anti-adventista é o Elias Soares. O Elias Soares todos vocês conhecem. Dias atrás eu gravei aqui um vídeo onde mostrei que ele está travado pelos adventistas, porque o Elias Soares é assim, ele quer fazer uma apologética onde só ele pergunta, mas ele não responde nada. Eu disse também aqui em vídeos anteriores que o Elias Soares ele fere os elementos básicos da dialética. Por quê? Ele parte da tese, ou seja, daquilo que ele crê, daquilo que ele expõe, da sua narrativa, para a síntese. Ele ignora a antítese. Ele não leva em consideração os argumentos contraditórios do seu interlocutor. Assim é muito fácil você fazer apologética, onde só você apresenta a sua visão, mas descarta ou omite a visão do seu interlocutor. Então assim, ele parte da sua tese e chega a uma conclusão ignorando a argumentação contrária à sua tese. É muito fácil fazer apologética dessa forma. Isso não é apologética, isso é uma discussão monóloga, onde somente ele fala. Veja só, sempre que o Elias Soares ele está sem saída, sem respostas, sem argumentos, ele recorre àquela velha narrativa falaciosa, a pergunta que travou os teólogos adventistas. Já mostrei aqui em vídeos anteriores que essa pergunta já foi respondida, mas ele não mostra a resposta que o movimento adventista deu. Ele não mostra uma resposta para trazer uma refutação. Ele simplesmente fica batendo na mesma tecla porque ele usa isso como uma cortina de fumaça, como o argumento do espantalho. O interessante é que dias atrás ele gravou um vídeo onde tinha como título Como vencer um debate sem ter razão. E começou a mostrar ali algumas características. O interessante é que o Elias Soares se enquadra em todas essas características apresentadas por ele mesmo. Parece que ele falou por experiência de causa, né? Ele conhecia bem aquilo que ele estava falando. Ou seja, ele estava criticando aquilo que ele mesmo faz. Ele segue aquela máxima, né? Acuse do que você faz, xingue do que você é. Veja só, o Elias Soares não responde nada. O Leandro Quadros apresentou 15 erros da visão do Elias Soares acerca da imortalidade da alma. Até o momento o Elias Soares se comprometeu em responder e não respondeu. No vídeo de hoje eu quero abordar 15 erros do pastor Elias Soares. O pastor Elias Soares é um dos críticos do adventismo e tem feito alguns vídeos no seu canal no YouTube para tentar me refutar, para tentar refutar o adventismo, pois eu assisti ao um dos últimos vídeos dele em que ele fala a meu respeito e eu encontrei pelo menos 15 erros cometidos por ele. E eu quero demonstrar para você esses erros agora, à luz da Bíblia e à luz dos Dias atrás fatos. o Leandro Quadros apresentou 10 perguntas do professor Azenilton Brito, onde trava os imortalistas e até o momento o Elias Soares não respondeu. O Leandro Quadros fez uma proposta para ele debater com o Sérgio Monteiro acerca das primícias, ou acerca da ressurreição de Moisés, e depois debateria com ele qualquer outro tema que ele quisesse. Até o momento ele não se posicionou. Ele disse o seguinte, eu nunca recebi nenhum convite do Vejam Só para debater com o pastor Sérgio Monteiro. No dia que eu receber, eu vou. Olha, isso é uma falácia, isso não é verdade. O Elias Soares está omitindo os fatos. Por quê? Dias atrás, o pastor Sérgio Monteiro, antes de eu gravar os meus vídeos, entrou em contato com o Elias Soares através do WhatsApp e propôs a ele debaterem no programa Vejam Só, ou fazerem um caderno de debate. Só que o pastor Sérgio Monteiro disse que a resposta do Elias Soares não foi positiva. Ora, como é que o Veja Só pode convidar o Elias para um debate se ele não aceitou debater com o pastor Sérgio Monteiro no programa Vejam Só?
Então, Elias Soares, infelizmente, ele omite as informações. Eu não sei qual é a intenção dele, se é tentar ludibriar os seus seguidores. Mas Elias Soares, uma apologética madura e séria, tem que ser colocado na mesa todas as evidências, todas as cartas, para que as pessoas possam analisar e a partir daí dar o seu veredito, tá bom? Ver quem de fato está mostrando aí argumentos mais consistentes e sólidos. Perceberam? O convite foi feito. O Monteiro propôs eles debaterem no Vejam Só ou fazer um caderno de debate. Ele não aceitou nenhuma coisa e nem outra. Então não me venha com essa história de que no dia que o Vejam Só lhe convidar, o senhor vai. Porque a proposta já foi feita pelo pastor Sérgio Monteiro. Ele aceitou aquele seu desafio feito anos atrás, onde o senhor desafiou todos os teólogos, apologistas, apresentadores da TV Novo Tempo. Mas infelizmente o senhor omite as informações. Então pergunto mais uma vez, cadê a resposta às 15 erros apresentados pelo professor Leandro Quadros? Cadê a resposta das 10 perguntas apresentadas pelo Azenito Brito que o Leandro Quadros mostrou em seu canal? Cadê a resposta à minha pergunta, que dias atrás eu mostrei uma pergunta que prova que Moisés ressuscitou? Eu disse o seguinte, a Bíblia sempre mostra pessoas entrando no céu com corpo. Não existe ninguém que entrou no céu sem um corpo. E eu desafiei o Elias Soares ou qualquer outro imortalista que mostrasse um único texto onde mostra um espírito incorpóreo, etéreo e material entrando no céu. Eu mostrei que Elias, Enoque e Jesus entraram no céu e todos entraram com corpos. E até o momento Elias Soares não respondeu também a minha pergunta. Elias Soares, cadê a resposta ao argumento utilizado pelo pastor Sérgio Monteiro lá no e-book do Leandro Quadros acerca das primícias, do termo arparê, tagma? Até o momento o senhor diz assim, tentaram responder minha pergunta, mas não mostra qual foi a resposta. Mostre a resposta, os argumentos utilizados pelo Sérgio Monteiro acerca da sua pergunta e a partir daí traga uma contra-resposta. Mas não, o senhor infelizmente continua se escondendo nessa narrativa falaciosa. Então o senhor não responde nada e só faz pergunta. Dias atrás o senhor gravou um vídeo onde diz que os adventistas continuam sendo travados por uma outra pergunta que o senhor fez acerca do corpo incorruptível, que o ímpio vai ser ressuscitado com um corpo incorruptível e assim vai poder sofrer na punição eterna. Elias Soares, o senhor não responde nada e só faz perguntas. Eu lhe garanto, responda também e o senhor também terá resposta às suas perguntas. Agora, perceba como o seu argumento é tão frágil, superficial. Aonde na Bíblia diz, aí é mais um desafio que eu faço, eu só quero um texto, só um verso bíblico, onde mostra que os ímpios irão ressuscitar com corpos incorruptíveis. Só um verso, nada mais que isso. Quando a Bíblia fala em corpos incorruptíveis, ela está falando sobre os justos. Mas está o desafio feito, me mostre ou mostre-me um único verso bíblico onde diz que os ímpios irão ressuscitar com corpos incorruptíveis. E mais uma questão, se de fato o senhor estivesse certo que os ímpios irão ressuscitar com corpos incorruptíveis, então quer dizer que como é que um corpo incorruptível pode ser afetado pelo fogo? Como é que um corpo incorruptível ele pode ser afetado por alguma coisa? Percebeu que o seu argumento é falacioso? Ele é superficial? Não tem base bíblica para isso? Mas vamos aqui continuar aguardando a sua resposta a essas perguntas que foram feitas ao senhor. Por favor, trate a apologética com seriedade, com maturidade. Responda, não omita as informações, porque assim todos nós podemos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Última questão aqui acerca do Elias Soares. Veja só, o Elias Soares ele gosta de criar cortinas de fumaça. Ele gosta do argumento do espantalho, o argumento do homem de palha. Ricardo, que argumento é esse? Falei aqui em vídeos anteriores. É aquele argumento que você cria diante de um embate. Quando você não tem argumentos para se contrapor ao seu interlocutor, quando você não tem mais respostas, quando você está sem saída, você cria o argumento do espantalho para você ficar batendo nele, porque assim você desvia o foco daquilo que de fato faz parte da discussão. Então vejam só, o Elias Soares ele sempre usa Primeiros Escritos, página 164, tentando colocar Ellen White contra os Adventistas do Sétimo Dia. Ele usa Josué capítulo 1, versos 1 e 2 e Primeiros Escritos, página 164, para dizer assim, Ellen White errou quando ela fala acerca da ressurreição de Moisés. Elias Soares, já cansei de dizer para o senhor e vou repetir mais uma vez. Isso é argumento do espantalho. Suponhamos, vamos aqui criar uma hipótese, suponhamos que o senhor esteja certo e Ellen White errou.
Ela errou em dizer que o corpo de Moisés não viu corrupção e que ele foi ressuscitado logo pelo arcanjo Miguel. Suponhamos que ela tenha errado nessa questão, ok? Que Moisés tenha ressuscitado sem ter visto corrupção, tenha ressuscitado rápido. O senhor só vai estar provando que Ellen White errou, mas com isso não estará provando que Moisés não ressuscitou. Percebeu como que o senhor usa Ellen White como uma cortina de fumaça, como um argumento do espantalho? Se o senhor estiver certo, que não é o caso, e Ellen White estiver errada, o senhor só vai estar provando que Ellen White errou. Mas com isso não prova que Moisés não ressuscitou. Então pare de usar o argumento do espantalho. Porque isso aí o senhor está se enquadrando naquele vídeo que o senhor gravou. Tentando vencer um debate mesmo sem ter razão. Criando argumentos para poder desviar o foco daquilo que é importante. E para finalizar, o último da lista de apologistas que fazem parte dessa decadência apologética anti-adventista é o presidente do CACP, João Flávio Martinez. Creio eu que dos três, esse é o mais incisivo, esse é o mais combatente, esse é o que mais usa termos pejorativos, né? Esse é o que, quando está também sem saída, sem argumentos, apela para o argumento ad hominem, né? Que ele visa mais a pessoa que está argumentando do que o argumento em si. Ele também demonstra total ignorância acerca daquilo que cremos, não consegue se contrapor diante dos argumentos utilizados pelos nossos apologistas. É daqueles apologistas que assim, diante da câmera, quando está sozinho, fala tudo, faz aquele barulho, mostra que supostamente estamos errados, nos chama de sectários, de hereges, de filhos do diabo, mas quando está diante de um bom adventista, não consegue usar argumentos que venham a se contrapor àquilo que o adventista está expondo. Exemplo disso foi o Sérgio Monteiro. Dias atrás, ambos participaram de um debate no programa Vejam Só, e o Jamier e o João Flávio Martinez mostrou total ignorância acerca daquilo que os adventistas do sétimo dia crê em relação à imortalidade da alma. Ficou nítido, ficou claro a todos que ele não tinha conhecimento suficiente para poder refutar tudo aquilo que o pastor Monteiro expôs naquele debate. Até mesmo o Fernando Galli, que não crê na imortalidade da alma, que é imortalista, não crê na mortalidade da alma, que não crê nas crenças adventistas do sétimo dia, falou a mesma coisa, disse, olha, o João Flávio Martinez mostrou que de fato não tem conhecimento para se contrapor àquilo que os adventistas do sétimo dia crê, e exemplo desse caso aí, o pastor Monteiro. O João Flávio Martinez também é aquele que fez um grande barulho, tentou movimentar aí as redes sociais para impedir que os adventistas do sétimo dia fossem ao Vejam Só participar de debates teológicos. O João Flávio Martinez entrou em contato com o Vejam Só, criticou a nossa presença lá, porque diz que somos sectários. Como é que pode um canal de TV evangélico cristão dar espaço para que sectários, hereges, como os adventistas do sétimo dia, possam ir lá também debater? O que eu acho interessante é o seguinte: por que o João Flávio Martinez não teve essa mesma atitude quando foi convidado para debater com um adventista do sétimo dia? Ora, se o Vejam Só não é o local para que adventistas possam ir lá debater e participar desses debates teológicos, por que ele aceitou então debater com o pastor Sérgio Monteiro? Ele devia ter dito, olha, Hebe, é o seguinte, eu participo de qualquer debate, mas não com adventistas. Não participo com ele, porque são sectários, são hereges. Isso seria coerente com a sua narrativa. Mas o interessante é que depois que ele debateu com o pastor Sérgio Monteiro, é que ele começou a fazer todo esse barulho dizendo que o Vejam Só não devia ceder espaço para apologistas e teólogos adventistas participarem de debates ali no programa Vejam Só. Contraditório e totalmente paradoxal essa postura, vocês não acham? O interessante é que até hoje os adventistas do sétimo dia continuam sendo convidados para participar do programa Vejam Só. E o João Flávio Martinez nunca mais apareceu em tal programa. Por que será? Será que é porque nós sabemos, né, debater com ética, com respeito, temos argumentos plausíveis para poder participar de um debate teológico, sabemos nos comportar diante de um debate respeitando o seu interlocutor? E o João Flávio Martinez, que não é sectário, não é herege, não é filho do diabo, nunca mais foi convidado para poder participar desse programa. Inusitado, vocês não acham? Então, meus amigos, esses apologistas são um retrato da decadência apologética anti-adventista. É muito fácil você gravar vídeos, criticar, falar, dizer que somos hereges, sectários, que as nossas crenças são antibíblicas,
né? E que a imortalidade da alma não há base bíblica, mas quando está diante de um, não consegue mostrar argumentos que possa se contrapor àquilo que nós cremos. Pelo contrário, demonstram e mostram despreparo, desequilíbrio e que de fato não conhecem aquilo que nós cremos. Espero que vocês tenham entendido o objetivo do vídeo. Não temos o monopólio da verdade, mas ficou nítido e claro que aqueles que nos criticam mostram aí total desconhecimento acerca das nossas crenças. Amigo, vamos continuar avante pregando a verdade da palavra de Deus. Repito, existem muitos apologistas aí que não convergem com as nossas crenças, mas são apologistas sérios, que respeitam e que sabem tratar a apologética com seriedade e com maturidade. Vamos continuar aí esperando as respostas do Elias Soares, a resposta do Jamie Erso acerca do corpo espiritual. Que corpo é esse? E também a resposta ao Lucas Banzoli. E esperar também que o presidente do CACP possa mudar a sua postura e que de fato conheça a fundo aquilo que nós cremos para depois poder fazer uma crítica mais plausível e também mais madura, tá bom? Um abraço a todos, curta o vídeo, um abraço e até mais. Você já adquiriu o audiolivro Perguntas Complexas Simplificadas do professor Leandro Quadros? 27 perguntas são respondidas de forma clara, simples e objetiva. Ótimo para ouvir no carro ou presentear um amigo. Adquira também o curso de homilética do professor Leandro Quadros e aprenda técnicas de como pregar e dar estudos bíblicos com mais eficiência e de uma maneira a impactar a vida das pessoas. Prepare-se e prepare a sua igreja para proclamar o Evangelho de maneira sólida. Perguntas complexas simplificadas e curso de homilética do professor Leandro Quadros. Peça já o seu. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.